você com a Bíblia. Diz assim, versículo 14. Disse o profeta, vamos ler do versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, e ela o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamo-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier na nossa casa, retira-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e ali se deitou, descansou. Ele logo disse ao seu moço, Geazi: chame essa sunamita. E chamando ela, lhe pôs diante do profeta, e este perguntara, dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com tanta gentileza, o que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor perante o rei, ou algum comandante do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: ou se há de fazer alguma coisa por ele? Alguma coisa que eu possa fazer por ela? Geazi respondeu: ó profeta, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Disse Eliseu: chame-a. Chamando-a, ela se pôs à porta e disse ao profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Mas concebeu uma mulher e lhe deu um filho no tempo determinado, quando se fez 1 ano, segundo a palavra que tinha dito Eliseu. Eu fiz questão de ler todo esse texto, porque é provável que você não tenha observado alguns detalhes aqui. E esse detalhe me chama a atenção. Eu estava lendo recente um livro do pastor Wendel Carvalho sobre a tríade da honra, e ele mergulha um pouco nisso, e eu parei e fiquei pensando sobre a mulher sunamita. Ela não tem um nome descrito aqui, só a sua origem, que é de Sunem, ou seja, ela não é judia, mas ela carrega em si, irmão, um senso de gratidão enorme. Essa mulher vê que Eliseu é um profeta. Alguns costumam pensar que essa mesma mulher é a mesma do capítulo 4, aquela que azeite da botija multiplicou, e agora ela se tornou a mulher mais rica da região, porque quando todo mundo não tinha mais nada, ela vendia azeite para o povo. Bom, sendo ou não, essa mulher é grata, essa mulher está agradecida pelo seu estado econômico, ela está agradecida pelo que o profeta tinha liberado sobre a vida dela, e ela viu, olhou e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Chamou o marido, disse: meu bem, esse homem que passa por aqui é um homem de Deus, a gente vê aqui isso, vamos fazer um quartinho para ele. Quando ele vier passando por aqui, ele tem um lugar para descansar. Nas peregrinações dele, vai ter um quartinho, vamos arrumar, mas vamos fazer de qualquer jeito não, vamos fazer um negocinho bom. Fizeram uma obra de pedreiro, um quarto, uma cama, um candeeiro, uma mesa, e todas as vezes que ele vinha, ele ficava ali. A atitude desta mulher constrangeu o profeta. O profeta ficou tão constrangido que disse assim: não, rapaz, o que essa mulher está fazendo por nós, isso nos constrange. Aí ele chama o criado que andava com ele, Geazi: tem alguma coisa que eu possa fazer por essa mulher? Uma mulher grata despertou a gratidão no coração do profeta, e o profeta, constrangido pela gratidão, queria fazer alguma coisa. Rapaz, eu não sei, chame ela. Minha senhora, tem alguma coisa que você queira que eu fale perante o rei? Olha o nível de autoridade do profeta. Diga o que você quer, eu converso com ele, eu falo para ele. Irmãos, era como se dissesse assim: você tem alguma coisa que eu possa falar perante o presidente, ele vai resolver para você. Você tem alguma coisa que eu fale perante o comandante das forças armadas? Pode pedir, pode pedir. Agora olha a razão por que essa mulher carrega um espírito de gratidão. A resposta dela: não, meu senhor, eu já moro na minha terra. Na NVI diz assim: eu já estou satisfeita, eu já tenho uma vida feliz, eu já sou feliz. Mas o moço do profeta sabia que aquela mulher que vivia contente não era mãe. Ela não tinha o milagre de conceber e de embalar nos seus braços um filho. O marido já era envelhecido, não se sabe por esterilidade ou o que for, mas essa mulher não tinha filhos. E mesmo não tendo filhos, essa mulher tinha contentamento. Essa mulher tinha um sentimento que origina e que produz gratidão em nós: contentamento. Contentamento, segundo o dicionário, é o estado de satisfação,
de alegria e paz interior com as coisas em sua própria vida. Ninguém consegue ser grato e gerar gratidão se primeiro essa pessoa não for contente com o que tem, contente com a vida que tem, contente com a família. Eu não estou falando de conformidade. Eu estou trabalhando no emprego, mas eu quero crescer. Isso é, não é conformado, mas eu sou contente pelo salário que eu tenho. Eu estou estudando aqui, mas eu quero me formar num nível melhor. Isso é, ele é contente, mas ele quer algo mais. Só que tem pessoas que nem ambicionam coisas maiores, mas também não é satisfeito com as coisas. Eu não sou contente com a casa que eu tenho, eu não sou contente com a família que eu tenho, eu não sou contente. Você já viu alguém dizer assim: eu não sei por que eu nasci nessa família, devia ter nascido era noutra família. Pessoas incontentes, que não carregam contentamento, nunca serão pessoas gratas. Eu não sou contente com essa cidade, isso lá é cidade, isso lá e não sei o quê. E aí pessoas que não têm contentamento, serão sempre pessoas ingratas. Essa mulher é contente, essa mulher tem satisfação, ela tem alegria, e ela, por ser feliz, ela diz: não, meu senhor, não preciso fazer nada não, eu já tenho tudo, mesmo não tendo um filho. O profeta não se deu por satisfeito. Não, peraí. Aí o moço disse assim: olha, seria bom se ela fosse mãe. Daqui 1 ano, Deus vai te dar um filho. Ô moço, você não precisa falar isso não faça isso não. E ela vai revelar gratidão ainda, quando o menino nasce. E esse menino depois, você vai continuar lendo a história, esse menino quando era um garoto, diz a Bíblia que pegou uma insolação e ele morreu. E quando o menino morreu, nos pés, nos braços, entre as pernas dela, o que ela faz? Ela vai lá no profeta. E o moço do profeta pergunta a ela: vai tudo bem? E ela disse, porque mesmo na situação ruim, ela continua carregando um sentimento, ela é contente. Se tem ou se perde, se ganha ou se perde, ela carrega isso. E por causa da gratidão, agora o mesmo quartinho que ela fez para o profeta, é o mesmo quartinho que o profeta diz: leve o menino para lá, porque nós vamos orar por ele. E agora o profeta ora. 3 no versículo 15, veja a expressão do apóstolo Paulo. No versículo 15, o texto está no telão, e você pode anotar essa referência nas suas anotações. Paulo, entre as muitas coisas, do 15 ao 17, diz assim: ó, seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro dos vossos corações, o qual vocês também foram chamados em um só corpo. E aí como é que encerra a frase? Sejam. Você só tem paz quando você tem gratidão. Enquanto você não aprender a ser grato, você vai viver infeliz, sabe, inquieto. Não, alguma coisa, eu não estou quieto, eu não tô. Procure ser satisfeito e grato. Olha a continuação do texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hino, com cânticos espirituais e com gratidão em vosso. Você lembra que Jesus disse: a boca fala? Se seu coração é grato, sua boca transmite isso em palavras de gratidão. Mas o contrário disso é a murmuração. Irmãos, quando eu olho para a história de Paulo, das cartas que Paulo escreve, das 13 cartas que Paulo escreve, alguns dizem serem 14, Paulo escreve uma carta chamada Filipenses. E entre os teólogos, essa é a carta chamada da Carta da Alegria. Mas sabe quando Paulo escreveu essa carta? Quando ele estava preso. E quando ele está preso, ele escreve aos irmãos assim: outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas o cara estava... O que Paulo tem no seu coração? Contentamento. E pessoas que têm contentamento são pessoas que são gratas. Pergunte o irmão que está do seu lado: você é contente com a vida que tem? Essa hora é bom sentar perto de alguém, porque a gente tem alguém para perguntar, né, não? Você fica sentando sozinho aí, distante. Sim, pastor, assim, né? Eu queria que meu marido fosse melhor. Nunca vai ser, porque você não é feliz com ele. Eu queria que sabe, que a minha casa fosse melhor. Nunca será. Ela será quando você aprender a ser contente com aquilo que você já tem. Irmãos, 2 coisas chamam a atenção de Jesus no Novo Testamento. Eu disse quantas? 2 coisas. A primeira delas foi a fé do centurião.
Em Mateus 8, o centurião chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, não precisa nem sair lá em casa não, basta uma. Jesus diz assim: nem em Israel eu achei tanta fé como essa. A fé do centurião chamou a atenção, mas outra coisa chamou a atenção de Jesus, e sabe o que foi? A ingratidão dos 10 leprosos. Em Lucas 17, você pode ler comigo, no versículo 17, 10 leprosos estão dizendo: Senhor, ele vai passando e diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus cura os 10, mas no versículo 17, só 9 volta. E olha o que Jesus diz, Lucas 17, 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram? Não eram? Poxa, onde estão os 9? Cadê os outros? Até a ingratidão, irmão, a ingratidão ela é ofensiva. Pessoas ingratas são pessoas que ofendem e carregam em si veneno mortífero que causa morte à sua própria vida. Em Provérbios 21, e eu queria ler esse versículo com você, no versículo 19, olha o que diz Salomão, Provérbios 21, 19: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher. E eu quero que você mude esse termo mulher, do que com uma pessoa. O que é a pessoa rixosa? É uma pessoa que reclama de tudo, porque o contrário de gratidão é ingratidão. E se gratidão gera milagre, ingratidão gera distanciamento, morte, gera feridas. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Essa água está quente, essa água está gelada, esse som está alto, esse som está baixo, hoje está ventando demais, hoje o calor está demais, o trânsito está muito grande. Nada agrada, nada agrada. É por isso que a Bíblia diz que nenhum murmurador entrará no céu, porque a primeira coisa que o murmurador ia fazer era reclamar. Quando ele entra no céu, que vê as ruas de ouro, assim, que desperdício. Aí ele caminha na rua de ouro, aí vê a cidade não tem lâmpada, porque a Bíblia diz lá que a glória do Senhor assim, é muito escura. Reclama de tudo. Os anjos adorando 24 assim, é para que isso tudo? Pessoas ingratas não entram no céu. Não deveria também entrar no seu rol de amizades. Ande com pessoas ingratas e você será mordido por esse veneno. Ande com pessoas que murmuram e você será mordido por isso. Em Números no capítulo 14, eu quero ler, são alguns versículos, eu quero que você, por favor, leia esse texto comigo, Números 14, nos versículos 2 ao 6, e depois a gente salta a outro texto. Esse texto começa falando da murmuração de Israel. Olha o que diz: todos, não foi quase, todos os filhos de Israel que fizeram, contra quem? Contra quem? Contra Moisés, e depois contra Arão, e toda a congregação lhe diz: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Peraí, olha o que o povo está reclamando. Eles atravessaram o mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho e eles passaram a pé enxuto. Quando atravessaram o mar vermelho, estava com sede, Deus fez água sair da rocha. Quando estava com fome, Deus fez com que pão todo dia tinha maná. E agora, porque estão na beira da terra prometida e vira a primeira dificuldade, era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter ficado lá, era melhor até morrer. Olha a mentalidade, é melhor estar morto do que estar aqui. Eles estão falando isso contra Moisés, contra Arão e toda a congregação. Continua o texto, vem comigo. E por que nos traz aqui o Senhor? Agora eles estão reclamando com quem? Porque quando você começa reclamando de pessoas, você termina reclamando de... Posso dizer isso novamente? Quando você começa reclamando de pessoas, você termina murmurando de Deus. O que nos traz aqui o Senhor essa terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Deixa eu te perguntar, lá no Egito eles eram o quê? E agora estão reclamando com medo de ser? Oxe, na melhor das hipóteses, os caras poderiam pelo menos dizer assim: rapaz, pelo menos a gente mudou de endereço. Pelo menos a gente viu o mar vermelho. Não seria melhor voltar para o Egito? Se algum dia Satanás botar isso no seu coração, quando eu não era crente, parece que era melhor, cuidado. Foi isso que ele colocou no coração desse povo. O resultado disso? Pule para o versículo de número 27. Diziam, verso 27, até quando, Deus está dizendo agora, até quando? Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim.
e dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que eles falavam? Que era melhor ter morrido, que era melhor ser escravo. Tudo o que você fala na murmuração, você atrai para a sua vida. Continue reclamando e você vai continuar vivendo prisioneiro disso. Continue murmurando e você vai continuar prisioneiro disso. Assim farei, nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vocês foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, de quem dentre vós contra mim, nenhum dos murmuradores entrou na terra prometida. E eles estavam a poucos metros. E por que não entraram? Por causa da... E o sinônimo de murmuração é ingratidão. Diga para a pessoa que está do seu lado: murmuração ofende Deus e fecha as portas. Agora eles ficam no deserto e morrem lá. Uma geração inteira morre lá. Não entraram, porque eles não eram gratos. Irmão, imagina, no deserto, sol escaldante, Deus colocou uma nuvem. Estava quente lá fora, mas a nuvem protegia. Mas eles só viam calor. De noite, no frio, ele botou uma coluna de fogo para clarear e para aquecer. Era frio fora da coluna, mas perto da coluna eles só viam as coisas ruins. Eles não enxergavam as coisas, porque isso é ingratidão. Ingratidão, ela é um veneno mortífero que lhe distancia dos propósitos e lhe deixa a mercê disso. Há uma história que conta de um rei que tinha um servo que o serviu por 10 anos. E num dos momentos esse servo cometeu alguma atrocidade, e esse rei era conhecido por ser um rei muito possessivo, muito imperativo, e ele criava alguns animais, alguns cachorros, que esses animais eram conhecidos por devorar as presas que eram jogadas lá. Então a punição da pessoa que cometesse algum crime, o rei jogava dentro de um lugar onde estavam os cachorros, e os cachorros comiam, devoravam a pessoa que ali caía. E agora, esse mesmo rei tem um servo que lhe serve por 10 anos, e o servo cometeu algum erro, e a sua punição é: joga no meio dos cachorros, os cachorros vão devorá-lo. Mas o servo lhe fez um pedido: já que eu vou morrer, me dê pelo menos 10 dias, para que eu possa refletir sobre a vida. Tudo bem, põe ele no calabouço. E durante os 10 dias ele ficou no calabouço. Sabiamente, chamou aquele que cuidava dos cachorros e disse assim: já que eu vou morrer, me deixe durante os 10 dias alimentar os cachorros, dar a comida para os cachorros, botar a água para os cachorros. Quando chegou os 10 dias, o rei lembrou, disse: traga um homem para jogar, para ser morto e devorado na frente de todo mundo. Quando jogaram o homem dentro, os cachorros correram e foram lambê-lo, cheirá-lo, porque os cachorros eram gratos em 10 dias, por um ano que não foi grato em 10. A moral dessa história é que às vezes os animais são mais gratos do que as... Era para ser assim? Não era para ser assim. A ingratidão tem feito com que nós esqueçamos o que as pessoas são para nós, e precisamos voltar a perceber que a gratidão é a única maneira de mudar alguns cenários. Em Lucas 24, texto que foi pregado no domingo pelo pastor Davi, no versículo 30 e versículo 16, eu quero ler esses dois textos. É a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que estão frustrados, indo para Emaús, e quando Jesus aparece diante deles, eles não conseguem perceber quem era Jesus. Seus olhos estão fechados. Olha o versículo 16. Os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer, por causa da frustração, decepção. Pensávamos que era ele, mas não era ele, e agora o que será? A mulher até disse que ele ressuscitou, mas nada e nada. E Jesus aparece, começa a repreender: homens, deixa de besteira, a Bíblia diz que ia acontecer isso, e vai falando, e vai falando, e vai falando, até que no versículo 30, os olhos deles se abrem. Sabe quando os olhos se abrem? Versículo 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, ele tomou o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Em outras versões assim: tendo tomado o pão, deu graças. Foi na hora que ele fez ação de graça que os olhos... Porque a gratidão é a única maneira de você abrir os olhos e enxergar as coisas. Vamos olhar para José. José foi abandonado pelos irmãos. José foi jogado no calabouço. José foi jogado depois na casa de Potifar, acusado de assédio, depois jogado na masmorra, e lá esquecido. A gente só vê isso. Gratidão muda a percepção. José poderia ter sido morto, mas foi jogado vivo dentro da cova.
José poderia ter sido vendido para qualquer outra pessoa, mas foi vendido para o egípcio na casa de Potifar. José poderia ter sido morto por Potifar, que era um comandante, mas foi mantido vivo dentro do calabouço. Ou seja, a gratidão muda, é uma chave que muda a percepção, é uma chave que abre os nossos olhos, é uma chave que de repente faz você olhar para as coisas assim: eu não tinha visto, e não é que é bom, não é ainda o ideal, mas gente, eu tenho isso aqui. A minha casa ainda não é forrada, mas eu tenho uma casa. O meu carro ainda não é do ano, um automático, mas eu tenho um transporte. Eu ainda não tenho um transporte, mas eu consigo movimentar as minhas pernas. Muda a percepção. Gratidão abre os nossos olhos. E como eu disse agora há pouco, gratidão é a porta para os milagres. Quando Jesus por 2 vezes vai multiplicar pães e peixes, na primeira 5 pães e 2 peixes, na segunda são 7 pães e 2 peixes, e antes de Jesus multiplicar, a primeira coisa que ele faz: e tendo dado, parte e distribui, e todo mundo come. Se você aprender a ser grato, milagres acontecem na sua casa. Se você aprender a ser grato, milagres acontecem no lugar onde você está. Se você aprende a ser grato, milagres acontecem. Então eu pergunto a você: você é grato? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, veja o que Paulo está dizendo para a igreja. Suas palavras são simples e ela diz um texto que antigamente muitos crentes sabiam de cor. E a expressão é essa: deem graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Numa linguagem clássica, na Almeida Revisada diz assim: em tudo dai, em tudo. Não é dar graças por tudo, é em tudo. Está ruim, mas eu darei graças. Pensa comigo, irmão. Diz a Bíblia em Salmos que Deus habita no meio dos louvores. Então quem você acha que habita no meio da murmuração? Seja ingrato e o diabo morará do seu lado. Seja ingrato e ele deitará na sua cama, fará cafuné na sua cabeça e dirá: continue reclamando, um novo dia te espera amanhã. Seja grato e as portas do céu se abrirão sobre a sua vida. Então eu pergunto: se você fosse fazer uma lista do que agradecer, o que teria nessa lista? Se você agora pegasse um papel e uma caneta e começasse a escrever: eu tenho que ser grato, eu tenho que ser grato. Quais são as coisas que você colocaria aí? Salmo 103, o salmista canta dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu nome. E ele prossegue dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus. Quais são as coisas que você não pode esquecer, irmão? Quais são as coisas que você não pode esquecer? Primeira vez que nós fomos na casa da Giovana, a gente chega na casa da Giovana, vários cantos da parede tem versículos e palavras de gratidão. Você chega no banheiro, e tem uma palavra de gratidão bem na frente. Você fica até constrangido de fazer alguma coisa feia. Esse sentimento que ela carrega, ela espalhou entre os filhos, e os filhos vivem. Se você conhecer, e vocês esperem em Deus que vocês tenham a oportunidade de conhecer os filhos da Giovana, isso não é uma coisa, sabe, que ela mapeia na frente da gente, é natural. Carrega-se isso, porque ela aprendeu a ser grata. Seus filhos cresceram num ambiente de gratidão, e o resultado disso, favor de Deus, favor de Deus. Então não esqueça do que Deus já fez por você. Se você fosse lembrar agora, o que Deus já fez por você? O quê? Então eu pergunto, depois de você pensar, nós temos motivo ou não temos para ser grato? Responda para mim: você é grato a Deus? Eu não ouvi. Você é grato a Deus? Me permita então confrontá-lo um pouquinho mais. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, veja o que disse João. 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, ele é? Pois aquele que não ama a Deus, que não ama seu irmão,
a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Eu quero fazer um trocadilho desse texto. Se amar Deus é feito pelo amor que eu tenho pelos irmãos, então gratidão cabe na mesma coisa. Então pense comigo, se alguém disser sou grato a Deus e não é grato ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama, aquele que não é grato ao seu irmão, a quem vê, não pode ser grato a Deus a quem não vê. Você só é grato a Deus quando você aprender a ser grato às pessoas. Dizer, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, muito obrigado. Demonstre isso com pessoas. Você só sabe o que é gratidão quando você é grato com quem está perto de você. Filhos que não são gratos aos pais nunca serão gratos na vida. Filhos que não sabem agradecer a luta que o pai tem de acordar cedo, a atenção de trazer o pão, e fica reclamando porque no almoço de hoje não comeu o que queria, nunca serão bem-sucedidos na vida. Esposas que não são gratas pela luta e pelo labor do seu marido, marido que não são gratos pela dedicação da sua esposa em cuidar do seu filho, irmão, o outro trabalho difícil é cuidar da casa. Maridos que não reconhecem isso, nunca poderão dizer que são gratos a Deus. Nunca. Pessoas que não reconhecem seus líderes e que não sabem ser gratos, aqueles que se importaram com eles, que oraram, que choraram, que evangelizaram, que se importaram com você, nunca serão gratos. E serão mentirosos se dizer, Senhor, eu sou grato a Ti, mas nunca reconheceu o que aquele irmão fez por você. Quando você estava doente, Ele te visitou. Quando você estava fraco por Ti, Ele deu uma palavra. Quando você não tinha o que fazer, Ele estava perto de você. Se você não sabe agradecer a pessoas, você ainda não aprendeu o que significa agradecer a Deus. Quando eu olho para o livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 48, olha o que Daniel vive. O capítulo 2 é um cenário de morte. Nabucodonosor disse, quem não interpretar o sonho, será morto. Todo mundo vai morrer. Daniel pede alguns dias, chama uns amigos para orar. Ananias, Misael e Azarias, ora comigo. E eles oraram, irmão, se o caba já ora normalmente, como Daniel orava, imagine com a espada apontada, aí é que ora mesmo. Que outra coisa boa para orar é quando as coisas estão difíceis, a gente aprende a orar. Oh Jesus. Aí eles oram comigo, ora. Deus dá a interpretação. Daniel interpreta o sonho, versículo 48. Olha o que o rei faz. O rei engrandeceu Daniel, que o cara interpretou o sonho. E lhe deu muitos e grandes presentes, e o colocou como governador por toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios. O que o rei está fazendo? Rapaz, você é o cara. Você agora foi honrado, coroado, foi promovido, aumentou o salário, foi um monte de coisa. O que Daniel faz? Versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. O rei honrou quem? O rei honrou quem? E Daniel honrou quem? Os seus amigos. Daniel sabia o que significa ser grato. Daniel sabia. A coisa mais ofensiva são pessoas que são ingratas. Você andava a pé e ele te dava carona, e agora que você tem um carro, você passa por ele e finge que nem o conhece. Você era alguém sem nada, sem ele e sem beira, o que muito tinha era caatinga, e ele cuidou de você, ajudou você, e agora porque você tem alguma coisinha, você empina o nariz. Você chegou na igreja sem conhecer nada de Jesus, ele teve paciência, sentou com você, ensinou as escrituras, visitou você, e agora que você é um homem de Deus, um grande pregador, uma grande cantora, um grande obreiro, você desdenha só porque ele troca os nomes dos personagens, e você assim, pare com isso. Quando eu continuo lendo a Bíblia, eu vejo uma história no livro de 2 Samuel, e eu queria ler isso com você no capítulo 23, no versículo 15, Davi faz um pedido. É os últimos anos da vida de Davi. Davi era um homem que caminhou muitas batalhas, 40 anos reinando, e no versículo 15 ele diz assim, suspirou Davi e diz, quem me dera beber a água do poço que está junto da porta de Belém. De repente, ele chega do canto da batalha e diz assim, que vontade de tomar aquela água.
Se fosse no Ceará, que vontade de tomar uma cajuína gelada. Versículo seguinte, versículo 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto da porta de Belém e trouxeram, tomaram e levaram para Davi. Dá uma paradinha de ler o resto. Davi está aqui, ó. Oh, vontade de tomar aquela água do poço. Os 3 valentes se levantam no silêncio, vão lá, passa no meio dos filisteus, chega no poço, pega a água e ainda traz a água, trazendo a água no meio de um exército inimigo, para chegar para o rei e dizer assim: era isso que você queria? A minha pergunta é: o que faz 3 homens arriscarem a sua vida para trazer um copo de água para o rei? Tinha necessidade disso? Tinha? Não. E por que esses homens fazem isso? Aí se você for descobrir quem são os homens, você vai descobrir que esses homens eram os mesmos que estavam na caverna de Adulão. Quando Davi chegou lá, a Bíblia diz que esses homens eram amargurados, endividados e aflitos, e Davi se fez líder deles, e eles se tornaram um exército de Davi, e entre os 400 estão esses 3 homens. Sabe o que move esses homens a arriscar a sua vida? Um único sentimento: gratidão. Ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ele apostou em mim quando ninguém apostava. Quando Davi recebe a água que os 3 homens arriscaram a vida, olha o que Davi faz. É isso? Davi faz? O texto diz assim, ó: ele não quis beber, porém a derramou como libação. Libação significa oferta. Davi diz assim: longe de mim beber da água que custaria a vida de 3 homens. E ele deu a honra ao Senhor. Porque gratidão, quando é dada a pessoas, ela também chega diante de Deus. Quando você é grato a pessoas, você é grato a Deus. Você é grato a Deus. Eu tive essa experiência que Davi teve, irmão. Num culto aqui na nossa igreja, vocês devem lembrar, no ano que nós trabalhamos o tema honra. E naquele dia do culto, nós pedimos que as pessoas trouxessem presentes. Dê um presente para quem você quer honrar. E as pessoas trouxeram e chegou uma pessoa, irmão, simples dessa igreja, muito simples, que eu conheço, que nós ajudamos com cesta básica, mas ela chegou com uma oferta e disse: meu pastor, eu quero honrar a sua vida por tudo que você fez por mim. Irmãos, eu me senti como Davi, longe de mim de receber essa oferta. Trouxe a oferta e depositei no gasofilaço, porque aquela oferta era mais do que dinheiro. Aquela oferta era um sentimento de gratidão. E disse: Deus, a ti eu dou a honra que essa mulher está tendo para comigo. Isso é o que Davi fez. E eu imagino que foi isso que Davi sentiu, porque eu fiquei constrangido. Mas o sentimento de gratidão promove isso, promove constrangimento. Seja grato à sua esposa, seja grato ao seu marido, seja grato ao seu pai, seja grato aos seus professores, seja grato às pessoas. Seja grato, seja grato, seja grato. E você vai ver que não faltará milagres na sua vida. Posso ouvir um amém? Você é grato a Deus quando você sabe ser grato às pessoas. Fique de pé.